Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Magistrado diz que Moraes é ditador sádico e cínico. E nós temos diante de tudo isso daí, um juiz que ele é, com todas as palavras eu digo, ele é um ditador sádico e cínico. Ele é sádico, tem prazer de abusar das pessoas. Ele é cínico. Disse numa palestra onde Toffler levantou a bola, disse, olha, nos Estados Unidos já prenderam tantos e multaram. Nós temos muito espaço para prender muita gente e multar muita gente. Não foi, Magno? Ele não disse isso? Está gravado. E é o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo. Sem medo, Nicolas Ferreira falou o que muitos queriam falar. Veja o vídeo. Mariana Naime, que mais uma vez também é vítima, né, do que está acontecendo com seu marido, Coronel Naime, que defendeu com as suas próprias mãos os prédios públicos, foi ouvido ali na CPMI do dia 8, enquanto o outro que colocou, né, a tropa em sobreaviso recebeu uma promoção, hoje trapezo, mas na época recebeu uma promoção, ele recebeu uma cadeia e agora foi para o hospital. Divulgamos isso e fizemos tudo possível, mas de fato quero retomar aqui aquilo que eu disse, de que não há meios legais contra uma tirania. E por fim, quero também aqui me solidarizar, né, mais uma vez com a Edjane, com a sua família, com as suas duas filhas. A gente esteve ali também mais uma vez na Paulista. Foi a pior manifestação que eu já participei na minha vida, disparado. Eu não entendi algumas pessoas que estavam ali, sei lá, sorridentes. Sinceramente, eu já estive em manifestações felizes porque era um ato de patriotismo, era um ato de retomada nas ruas, mas ali não tinha nada que se comemorar. Não tinha como postar uma foto sorrindo, afinal de contas tinha uma família ali em cima que perdeu um pai. E se eu algumas vezes, e eu confesso isso aqui verdade, não é porque eu tô aqui como político não, gente, a gente é ser humano. Tem hora que a gente se pega assim pensando, poxa, o cara morreu. Imagina a família que deve pensar assim, e aí? Deve bater um desespero do tipo, e aí, o que dá pra fazer? Né? O que nós vamos fazer? E eu confesso que muitas vezes eu fico assim, e aí, o que eu vou falar? O que nós vamos fazer? A gente vai entrar lá dentro do presídio, vai arrancar todo mundo na mão? A gente vai passar para o âmbito da balbúrdia, de começar a xingar todo mundo? A gente vai começar a ir para o ato de violência? A gente vai fazer o quê? Porque afinal de contas, não há o que se fazer. Desculpa, não há o que se fazer nesse sentido. Essa é a realidade. Porque você olha para o que está acontecendo hoje no nosso país, não é que nós precisamos mais de leis. Nós não precisamos mais de projetos, não precisamos mais de PECs. Sabe o que a gente precisa? De homens com virtudes. Precisamos de homens de coragens. Quantos mais ditadores, né, como diz Winston Churchill, nós vamos ter que apaziguar? Quantos mais presidentes de casas nós vamos ter que dialogar e conversar para eles tomarem não a decisão que nós desejamos, mas a decisão correta, horas? Quantas horas, senador Girão, o senhor já gastou conversando com pessoas que talvez o senhor não gostaria de conversar? Quantas horas nós já gastamos com rodas e rodas de conversas, reuniões? Olha, por gentileza, tem uma mãe chorando, tem uma filha chorando, sabe? Uma morte de uma pessoa aconteceu. Quantas mais pessoas a gente vai ter que conversar? O que mais vai ter? Não tem mais nada, não tem mais nada, pessoal, não tem mais nada. Então não é que a gente precisa, doutor Sebastião, fazer algo além, não tem mais nada ao que ser feito. E isso me atormenta, porque eu não fui eleito para poder bater ponto aqui nessa casa. Eu não fui eleito para poder fazer o possível, não. Eu fui eleito para poder fazer aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer. Mas eles não estão conseguindo fazer e eu também não. Isso me atormenta. Afinal de contas, o que nós vamos fazer então? Porque na hora que o Clezão estava sendo enterrado, o Alexandre de Moraes estava sendo condecorado. Então,
Aí eu te pergunto, e aí? O que a gente fala para os advogados que estão aqui? O que a gente fala para essa família que está aqui? Com os brasileiros que já foram às ruas. Eles já foram às ruas. E, inclusive, muito que está acontecendo hoje tem impressão digital do STF, sim, óbvio. Tem impressão da mídia, sim, cúmplices da morte do Crezão. Mas também tem muito impressão digital de isentos, que lá atrás batiam em um homem que estavam defendendo a liberdade e hoje sofrem também dessa própria ditadura. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje é simples e claro. Não há meios legais contra uma tirania. E eu gostaria muito de ouvir de alguém realmente uma solução, mas eu não escuto de ninguém. Muitos dizem talvez algumas coisas do que se fazer, mas ora, se de fato defesa resolvesse algo, eu não teria sido condenado ontem, o Bolsonaro não teria ficado inelegível, a Dilma teria perdido os seus direitos políticos, a OAB estaria não fazendo um discurso firme como o doutor Sérgio Leonardo fez, mas estaria em paz, porque os direitos dos advogados estariam sendo respeitados, mas não é isso que está acontecendo. Ou seja, a letra fria da lei já não resolve mais. Então, de fato, eu não quero que, e eu espero que a Constituição me respeite aqui neste momento, né, da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui, de fato, que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que o Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja, ou quem chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malta, eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga por perseguir, mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas de ministro do STF, como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem não, porque se algum dia algum homem, de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que coloque essas pessoas assim na cadeia. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Crezão estava trabalhando, foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Porque justiça fora de tempo é injustiça. E é exatamente isso que aconteceu com a família do Crezão. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis e nem mais PECs e nem mais nada. É homens de coragem. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele, lá no El Salvador, e é lógico, devido às proporções, Salvador é desse tamanho aqui, mas em poucos anos ele mudou a história de El Salvador. Colocou homicídio a quase zero. Enfrentou a organização criminosa, fez a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Yanukovych, estava lá um ditador ferrenho. A população lá ficou quase que 60 ou 70 dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych. Tomando tiro. Os jovens de lá, e pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania, porque sabiam o que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente, há pouco tempo, estava indo pra rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê, senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com outro? E as pessoas que nunca
respeitaram a Constituição, agora vão passar a respeitar. Eu confesso que a minha fala pode parecer um pouco tirânica, pode parecer um pouco ditatorial, mas ditadura por ditadura eu prefiro a minha. Obrigado. Pavinato fala sobre prisão de Moraes e expõe crimes cometidos. E por ser direito, muito me espanta a mudança de posicionamento ou silêncio absoluto de ministros que, à época da Lava Jato, diziam o seguinte, diante de prisões preventivas que não atendiam aos requisitos legais, que extrapolavam a questão de tempo. Ministros como o ministro Gilmar Mendes, que nunca deixou de dizer que esse tipo de prisão preventiva é, aspas, coisa de pervertidos. Claramente se trata de prática de tortura, usando... O que é que aconteceu? O que é que mudou? Porque, pelo que eu saiba, a legislação penal, processual penal, aliás, entre a Lava Jato e o 8 de janeiro, ela mudou de maneira a diminuir as hipóteses de prisão preventiva e não de aumentar. O artigo 316, que foi alterado por uma legislação em 2019 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único, ele obriga o magistrado a, de 90 em 90 dias, reavaliar a prisão preventiva. Está lá na lei. É obrigação do juiz. Mas o STF, sempre ele, na sessão que decidiu o habeas corpus, famoso, do traficante André do Rap, decidiu que a lei... Estes são sinais de alerta de que sua visão está em perigo. Ardência e dor nos olhos. Não pode ser aplicada. Que, se não revista no prazo máximo de 90 dias, a cada 90 dias, a prisão preventiva não se torna manifestamente ilegal. E o texto da lei diz que, se não revisada, até o prazo de 90 dias, pelo juiz da execução, a prisão preventiva se torna manifestamente ilegal. É o texto da lei. Mas o STF diz que não. Ela não se torna porque o advogado tem que provocar o juiz. Se ele não provocar o juiz, pode passar 90, 100, 200, 300, mas no caso do Clezão, passaram-se mais de 300 dias. 300 dias. Desde o primeiro pedido de liberdade provisória, e eu fiz o cálculo, foram 200. Ou seja, nós estávamos vendo aí uma prisão preventiva triplamente ilegal de acordo com o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Eu fiz uma contagem e o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, violou 32 dispositivos. 32. Não é um, não é dois, não é três. São 32. Ele viola desde dispositivos da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, que estabelecem deveres ao magistrado e que devem ser cumpridos, porque ele não está acima da lei. Ele violou o Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Processo Civil, que manda dar prioridade na tramitação de processo em quem está em grave estado de saúde. Agora, que prioridade foi dada em um processo em que 8 vezes se pediu a liberdade de um réu com estado grave de saúde preexistente ao cárcere, ou seja, ele estava proibido pelo artigo 315 do Código de Processo Penal, é lixo, a lei é lixo. Ele estava proibido de dar uma prisão preventiva a quem está com estado grave de saúde. Meus senhores, se existe um demônio nesta terra, é João de Deus. Não, eu não vou falar outra coisa. João de Deus. João de Deus já foi condenado a exatamente 489 anos e 4 meses de reclusão. 489 anos e 4 meses. João de Deus,
por estupro e estupro de vulnerável, que é a pedofilia, no jargão popular. O sujeito está condenado a 489 anos e 4 meses e está em prisão domiciliar. Onde é que existe parâmetro na justiça brasileira? O que aconteceu com os ministros que criticavam a preventiva, chamavam, como o Dias Toffoli fez, de pau de arara do século XXI. Essa foi a expressão que ele usou em 2018 para se referir à preventiva ilegal. Pau de arara do século XXI. E tendo pisoteado várias vezes, e eu vou encerrar com este fato, deputada, se me permite, tendo violado 32 dispositivos legais, tendo infringido 32 normas do direito nacional. A conduta omissiva, ou seja, o menosprezo, o desprezo do ministro Alexandre de Moraes quanto a um pedido de liberdade provisória para uma preventiva que já era ilegal, porque não poderia ter sido decretada em razão do 315, em razão do parágrafo único do 316, a conduta omissiva, o silêncio, o ignorar, o menosprezo de Alexandre de Moraes quanto ao pedido avalizado pela Procuradoria-Geral da República, avalizado. A Procuradoria-Geral da República não só reconheceu o estado de saúde grave, bem como a ilegalidade da preventiva naquele momento. Ele ignorou, violando 32, no mínimo, dispositivos legais. E com isso, com essa conduta omissiva dolosa, o ministro Alexandre praticou 3 crimes. O crime de maus tratos na forma qualificada do artigo 136 do Código Penal, o crime de abuso de autoridade por prisão preventiva ilegal, do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que é a 13.869 de 2019, e o crime de tortura, que é previsto na Lei número 9.455, de 7 de abril de 1997. E o crime de tortura, na forma qualificada, porque nós temos o resultado morte, e majorada, porque ele é um agente público. O que me fez, na data de hoje, porque o Código de Processo assim nos permite, também a Constituição, provocar a Procuradora-Geral da República em exercício, a senhora Eliseta Ramos, a denunciar o ministro Alexandre de Moraes, a incorrer a uma pena que pode ir de 10 anos e 11 meses de prisão a 31 anos e 11 meses de prisão. E outra matéria já na tela. Nunes Marques suspende o julgamento da lei das estatais ao pedir vista. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira o julgamento sobre a constitucionalidade da lei das estatais, após um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Com isso, o resultado está temporariamente empatado, em 1-1. Durante a sessão, Nunes Marques apontou dúvidas sobre a constitucionalidade das restrições impostas pela lei. Me veio esta dúvida. Esta restrição é constitucional, ainda que venha para somar, colaborar com esse momento do país, indagou o ministro ao justificar o seu pedido de vista. E outra notícia já na tela. Maduro deve invadir Guiana pelo mar, prevê cúpula militar brasileira. Integrantes da cúpula militar do Brasil prevêem que a Venezuela de Nicolás Maduro invadirá pelo mar e não por terra o Essequibo, região petrolífera que representa mais de 70% do território de Guiana. A informação é do site Metrópolis. De acordo com os militares, a invasão venezuelana por via terrestre seria o caminho mais difícil para as forças armadas da ditadura de Maduro, por 2 motivos principais. Primeiro, a fronteira entre a Venezuela e a Guiana é predominantemente formada por selva, o que dificulta o deslocamento de viaturas blindadas e de tropas venezuelanas. Nesse cenário, a Venezuela poderia tentar invadir a região de Essequibo por meio da fronteira do Brasil com Guiana, que tem vegetação menor. No entanto, Lula já sinalizou que não permitirá que os militares da Venezuela entrem na Guiana por meio da fronteira com o Brasil, situada no estado de Roraima. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.